O que há de diferente para hoje? É o voto do Fux no julgamento do Bolsonaro, que acaba com a farsa do golpe, do suposto golpe, dessa farsa aí que existe. Ele quebrou todas as barreiras ali, ele desmontou toda a tese do Alexandre de Moraes, ele desconstruiu tudo. Está acontecendo o julgamento, está lá no TV Senado, na TV Justiça, né, acontecendo o julgamento, a gente acompanhando e vendo o que está acontecendo. O que pode acontecer após o voto do Fux? Isso ir para a mídia mundial, um voto divergente desse, falando que não é o lugar de competência, terabytes fora do normal que os advogados não conseguem nem ter acesso para fazer a defesa dos seus clientes. Ele destruiu tudo. Vou soltar um pouquinho aqui a voz do homenzinho para vocês verem falar. O cara foi brilhante. Eu de tipo. Ó. Será que alguém que danificou o patrimônio público acreditava que sua conduta era lícita? Olha aí, ele indignado. Será que alguém ali imaginou que a conduta era lícita? Ou será que praticou aquilo por coação moral irresistível? Qual teria sido a ameaça concreta do suposto autor? Não tem ameaça, não teve arma. Reconhecer a autoria imediata na hipótese dos autos seria uma postura excessivamente paternalista e aniquiladora da autonomia e da vontade dos criminosos que destruíram o patrimônio público. Essa análise partiria da premissa equivocada de que os indivíduos que causaram a destruição e a baderna não tinham qualquer autonomia ou a mínima noção de que estavam cometendo crimes. Essa percepção não corresponde à realidade, não se sustenta diante do conceito do homem médio. Como regra, o crime de dano exige ação. Os verbos do tipo penal são destruir, inutilizar e deteriorar, o que reclama uma ação física direta por parte do autor para que o resultado ocorra. A responsabilidade criminal por omissão só é aceita quando a lei prevê expressamente ou quando o agente tem o dever legal de agir para evitar o resultado. Apesar disso, é possível cogitar, em casos muito específicos, que o dano tenha decorrido de uma omissão deliberada. No entanto, a imputação da responsabilidade pelo crime de dano, em razão de eventual omissão, é algo que não pode ser generalizado. Nas palavras de Aníbal Bruno, a omissão relevante para o direito penal é a que consiste em omitir o cumprimento do dever jurídico. O agente deixa de praticação que lhe impunha o direito, seja que desobedeça um comando da lei, seja que deixe de exercitar a atividade a que, nas circunstâncias, estava obrigado a evitar o resultado que a lei proíbe. Só sei de uma coisa. A esquerda vai pirar com isso que está acontecendo. Atentei. Vai pirar. A esquerda vai ficar doida com isso que está acontecendo. Está lá o Fux detonando com tudo. E antes, isso vai ser muito bom, a colocação do Fux, porque antes que o Brasil, aqui no Brasil aconteça como aconteceu no Nepal, isso aí vai ser um alerta. Ele desmontando todo esse processo do golpe fajuto aí. É um processo do golpe, como que eu vou falar? Fictício. Doideira. Não, para quem assistiu aqui para quem assistiu o julgamento aqui, ele defendendo aqui a sua tese, o seu voto, foi coisa assim de tirar o chapéu. Ele detonou com toda a tese do Moraes, falou que não é o lugar competente, que não houve crime com pessoas armadas. Aí o Dino quis falar que, mas tinha as pessoas que estavam armadas. Eu falei, não, há um diferente aí, hein? Tem um porte de arma. Os militares, as pessoas que estavam lá, tem um porte de arma, que é permitido no Brasil. Ou seja, o cara tá arrebentando. Pode ser que seja por influência da lei do Trump, dos Estados Unidos aqui, a Magnitsky. Pode ser? Pode. Mas também pode ser que não, que ele seja realmente um juiz de carreira que queira trazer a luz do direito ao Brasil. Mostrar que
é político. Ele falou sobre isso, que é um julgamento político, né, que não pode politizar. Falou uma série de coisas aqui. Vou botar mais um pouquinho para vocês, para a gente depois voltar aqui, falar mais um pouco e terminar a nossa live aqui. Os verbos de conduta, destruir, inutilizar ou deteriorar, os crimes de dano previstos nos artigos 163 do Código Penal e 62 da Lei 9.605 protegem bens jurídicos distintos. E pode ter certeza de uma coisa, a influência do Tagliaferro mostrando o que aconteceu também foi crucial. Foi crucial nesse momento aqui para que mexesse com o voto dele. Foi crucial. Acredito eu que foi crucial mesmo. Se justifica na medida em que ela visa alcançar um tipo de dano mais específico e que exige uma reprimenda ainda maior. E, portanto, desde já se concebe que não é possível o cúmulo material. Esse dano é absorvido pelo dano qualificado. Para compreender essa relação, é fundamental aplicar o princípio da especialidade, um dos mais relevantes princípios da política criminal no Brasil. Conforme esse princípio, a lei especial sempre prevalece sobre a lei geral, resolvendo assim o aparente conflito de normas que incidem sobre o mesmo fato. O artigo 62 da Lei Ambiental é um tipo penal especial, enquanto o artigo 163 do Código Penal é uma lei geral. A especialidade desse caso não decorre apenas do fato de a lei ser extravagante ao Código Penal, mas principalmente da qualidade do bem protegido, um bem tombado. Não foi qualquer dano, foi um dano, um bem tombado, que se configura não apenas como público, mas como parte integrante do patrimônio cultural. A conduta de danificar um bem tombado de propriedade pública, seja da União, de um Estado ou de um município, incide na conduta descrita em ambos os artigos. Entretanto, a descrição do artigo 62 da Lei 9.605, a Lei Ambiental, é muito mais específica e detalhada, uma vez que considera a natureza especial do bem. Nesse cenário, o princípio da especialidade determina a aplicação da Lei 9.605, norma especial, em detrimento do Código Penal, norma geral. Nós já julgamos algumas milhares de ações, algumas centenas ou milhares de ações, mas foi exatamente verticalizando nesse voto que eu propus a mim, como magistrado que deve ter a humildade judicial de evoluir, de reconsiderar, que eu estou pedindo vista, estou aceitando embargo de declaração, aceitando revisões criminais. Outro aspecto a ser destacado é que a pena do crime especial é mais severa do que a do crime geral, detenção, reclusão numa, detenção na outra. O que faz sentido, pois a lesão ao patrimônio cultural é considerada de maior gravidade social. Essa distinção se justifica, haja vista que a lesão ao patrimônio cultural, como eu já disse, é de maior gravidade. A aplicação, assim, do artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais é, portanto, a solução mais adequada para o caso concreto. Assim, caso o pedido de condenação seja procedente, o agente responderá exclusivamente pelo crime de dano a bem tombado, pois a lei especial prevalece sobre a lei geral. Adicionalmente, é imperativo que o Estado acusador demonstre, no caso concreto,
a materialidade do dano e a responsabilidade individual de cada um. A prática de um crime de dano qualificado, mesmo durante um evento multitudinário, não isenta, no meu modo de ver, a acusação de provar a conduta específica de cada indivíduo. Nesse sentido, um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro, especialmente se não houver prova de qualquer vínculo ou determinação direta ou mesmo de que se omitiu especificamente quanto ao dever de impedir o resultado. A jurisprudência consolidada do Supremo é absolutamente clara. A simples alegação de liderança intelectual, desacompanhada de evidências concretas de responsabilidade de um indivíduo pelo dano, não é suficiente para a condenação. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema na Ação Penal 619, ocasião em que absolveu um réu acusado de liderar um grupo do Movimento Sem Terra que invadiu o INCRA e causou danos ao seu patrimônio. A decisão que sublinha a necessidade de comprovação da responsabilidade individual é exemplificada no voto de um ilustre ministro da Corte. Quando é ilustre, é bom mencionar, ministro Dias Toffoli. Assim, embora se possa concluir que o réu exercia papel de liderança e mesmo de destaque naquele momento, não há indicação segura de que tenha sido ele o autor dos danos patrimoniais. A bem da verdade, não há prova a indicar que o réu tivesse colaborado para danificar tal ou qual bem patrimonial arrolado no laudo já referido, ou mesmo que tenha proferido comando genérico para a destruição dos bens localizados. Ele vai absolver também Bolsonaro e todos os acusados do crime de dano. Ele vai absolver todo mundo do crime de dano também. Claro, ninguém danificou nada, não tem prova de que mandaram danificar, ele vai absolver também todo mundo do crime de dano. É nítida a grandiosidade intelectual do Fux sobre os demais. É nítido. Com certeza. Quão mais intelectual, Com quão certeza. mais preparado ele é, né? Com Significa, certeza. na prática, adotar a Com certeza. responsabilidade objetiva na esfera penal. STF, apelação 619. Relator, o saudoso ministro Teori Zavascki, com quem eu convivia durante 11 anos no Superior Tribunal de Justiça, que ali conseguimos construir uma densa jurisprudência de direito público e julgamos o número recorde de mais de uma centena de recursos repetitivos. Ainda sobre o tema, é impossível, num voto com profundidade, deixar de citar o eminente ministro Celso de Mello, que, com base em doutrina consagrada, corroborou esse entendimento. Cito aqui longamente Sua Excelência, nessa própria ação penal 619. Cito a doutrina que Sua Excelência adotou naquela oportunidade e destaco: o Supremo Tribunal Federal, com apoio no magistério da doutrina, tem advertido que o sistema jurídico vigente no Brasil impõe ao Ministério Público a obrigação de expor de maneira individualizada a participação de pessoas acusadas de suposta prática de infração penal, a fim de que o Poder Judiciário, ao resolver a controvérsia, possa, em obséquio aos postulados essenciais do direito penal, da culpa e do O voto do princípio Fux pode mudar constitucional tudo. do due process of law, como ele colocou no voto, sem transgredir esses valores condicionantes da atividade de persecução penal, apreciar a conduta individual do réu a ser analisada, em sua expressão concreta, em face de elementos abstratos contidos no preceito primário da incriminação.
Cabe assinalar, de outro lado, disse Sua Excelência, ministro Celso de Mello, que o Ministério Público Federal, e eu só apenas estou citando o ministro Celso de Mello, em deferência ao saber jurídico inigualável de Sua Excelência, um ícone da magistratura. Cabe assinalar, de outro lado, que o Ministério Público Federal, além de não haver demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável, alegada participação do réu na prática da infração penal ao exame, sequer identificou na espécie a inequívoca intenção dolosa de destruir, utilizar ou danificar, naquele caso, não se podendo inferir ainda do comportamento imputado ao acusado, vale dizer, a presença do ânimo inocente. Como se sabe, a ausência do elemento subjetivo pertinente ao crime de dano afasta a própria caracterização típica dessa espécie delituosa, pois a existência do comportamento motivado pelo dolo específico causar prejuízo constitui um dos essenciais delicti, sem o qual não se aperfeiçoa no plano da tipicidade penal esse crime contra o patrimônio. E ainda segue na emenda, que ficou como relator o ministro Teori Zavascki, na apelação 619, ainda que comprovada a materialidade do dano, a ausência de prova suficiente da autoria ou participação, conduz à absolvição do réu por força do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. A análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra que, mesmo havendo prova de liderança em atos de vandalismo como esse, não se presume a responsabilidade automática do líder pelo crime de dano qualificado. Diante da ausência da individualização das condutas, da falta de prova do prejuízo específico causado por cada réu, a responsabilização é absolutamente inviável. Conforme o princípio da intranscendência da sanção, não é cabível uma responsabilidade solidária em condenação penal. Ademais, não se admite a responsabilidade objetiva nesse contexto. Ela resultaria em uma presunção de participação no evento danoso sem qualquer prova concreta ou determinação minimamente individualizada. O desconhecimento sobre o que cada réu supostamente danificou, ainda que indiretamente, inviabiliza a aferição das causas de qualificação do crime. Como atribuir a um réu a qualificadores de prejuízo considerável, se não é possível determinar por quais danos ele deverá responder? Eu tive a oportunidade de manter essa coerência quando julguei o caso de uma senhora que, por impulso da multidão, participou de uma movimentação. O laudo pericial concluiu que ela não invadiu nenhum prédio, rastreado o telefone dela e do marido, não se encontrou prova nenhuma, e eu então a enquadrei pelo dano que ela causou, ainda que mínimo, num bem tombado. Mas só nisso. O contexto de um evento multitudinário, embora dispense um detalhado, exagerado exame da conduta de cada réu, ele não desobriga o órgão acusatório em estabelecer um leme mínimo entre cada acusado e o ato ilícito. E esse vínculo não foi demonstrado. Não se pode reconhecer a responsabilidade solidária de todos os componentes do grupo aos danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. E não estamos tratando dos aloprados do século XXI. No século anterior apareceu uma montanha de dinheiro que foi recolhida por aloprados. Não se sabe a autoria, não se sabe o destino do processo. Os black blocs invadiram o Rio e São Paulo. Foram absolvidos. Oi.
Não se pode reconhecer uma responsabilidade. Foi absolvido. Ainda teve um jornalista que foi morto por Rojão. E não estamos tratando dessas pessoas que eu mencionei. Tal postura equivaleria a uma inaceitável aplicação da teoria do risco integral em desfavor dos réus em uma ação penal, o que carece na literatura jurídica e na jurisprudência da Corte de beneplácito. Eu cito aqui um habeas corpus da relatoria do ilustre ministro Nelson Jobim, HC 80.549, onde Sua Excelência destacou: quando se trata de crime societário, a denúncia não pode ser genérica. Ela deve estabelecer o vínculo do administrador ao ato ilícito que lhe está sendo imputado. É necessário que descreva de forma direta e objetiva a ação ou omissão da paciente. Do contrário, ofende os requisitos do Código de Processo Penal, artigo 41, e de tratado sobre o tema. E, na época, era recebimento de denúncia. Denúncia que imputa qual a responsabilidade, não descreve a responsabilidade de cada agente, ela é inepta. O princípio da responsabilidade penal adotado pelo sistema jurídico brasileiro é o pessoal até hoje. A autorização pretoriana de denúncia genérica para crimes de autoria coletiva não pode servir de escudo retórico para a não descrição mínima da participação de cada agente da conduta coletiva. Ementa da ação penal. O Fux está dizendo o seguinte, só para dar um resumo para vocês aqui. O Fux está dizendo o seguinte, que não houve individualização da conduta, ou seja, a denúncia, isso a gente atacou. Tá? Eu ataquei isso na resposta à acusação, tanto do Felipe, agora nas alegações finais. Tá? Eu estou atacando isso no processo, ataquei na resposta à acusação do Kid Preto, tenho falado disso. A denúncia ela tem que descrever cada conduta de forma individualizada. Então, o réu Bolsonaro fez o quê? O réu Braga Neto fez o quê? Né? O réu Felipe Martins, eles colocam tudo num bolo só. É isso que ele está falando. Ou seja, tem que absolver todo mundo, porque a denúncia é inepta. Você não diz quem fez o quê. Ele está dizendo o seguinte, até no direito civil, você tem que individualizar. Imagina no direito criminal que você vai cercear a liberdade de pessoas. Ele está dizendo isso. O Fux vai absolver todo mundo de tudo. Isso que é a verdade. Tá? Pormenorizado. O voto dele é basicamente isso. Como que vai imputar um crime a mim, sendo que não foi feito individualizado? Assim também o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Toda pessoa acusada de um delito tem direito à plena igualdade, a pelo menos as seguintes garantias: de ser informado sem demora, numa língua que compreenda de forma minuciosa da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada, principalmente num país como o nosso, em que... Eu estou transmitindo aqui lá do canal do Chiquini, mas também está passando ao vivo aqui pelo TV Justiça. Mas o Fux, até agora, ele tem votado para anular tudo. A gente sabe que há uma guerra muito grande pela frente aí. Como que isso vai ser repercutido? Como que isso vai chegar na mídia internacional? Como que isso vai chegar nos Estados Unidos? E como que vai repercutir isso aqui dentro do Brasil? É lógico que esse voto do Fux aí vai influenciar muita gente para rever os seus conceitos sobre o que está acontecendo. Questiono Vossa Excelência só por uma questão de estratégias, de poder não sacrificar a turma com interrupções, mas, eventualmente, todo ser humano tem as suas necessidades. Eu penso que Vossa Excelência vai fazer alguma interrupção. Se Vossa Excelência achar necessário um intervalo, podemos fazer um intervalo. Eu tenho aqui, para a fim do almoço, né? Eu tenho aqui uma densa premissa teórica sobre os crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático. Eu fiz a premissa teórica do mais simples, que é o dano. O mais, digamos assim, complexo é o crime de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Depois eu tenho a análise das condutas. Então, senhor presidente,
Eu não sei se ontem nós demos algum intervalo para lanche, para alguma coisa. Podemos fazer um intervalo de 1 hora, e aí Vossa Excelência retorna com o voto para a conclusão. Inclusive, acredito que hoje não teremos a sessão plenária, então Vossa Excelência poderá concluir o voto, e aí amanhã já iniciaremos com o voto. Vamos só até aqui? Muito longo, um recesso aí de 1 hora, muita coisa acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer de agora para frente. O que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Vou colocar o Jeffrey Chiquini falando um pouquinho aqui para vocês, explicando, né, o que está acontecendo realmente. Ele vai fazer a análise dele aqui e a gente já vai encerrar. Para vocês não serem aqui no escuro. Estamos ao vivo, 61 mil telas. Muita gente assistindo o Chiquini. O que nós temos aqui? Nós temos o Fux. Muita gente assistindo o canal do Chiquini. Ele quer anular tudo por incompetência do STF e incompetência da primeira turma. Aí ele passa a decidir sobre o mérito. O mérito é fatos e provas, tá? Sobre a organização criminosa, ele está absolvendo todo mundo, dizendo que não houve estabilidade e permanência. Organização criminosa é uma união estável e permanente para a prática de crimes, no plural, e não um fato, tá? Então ele absolve todo mundo da organização criminosa. Organização criminosa, a pena é altíssima, isso faz muita diferença. Aí ele parte para o crime de dano. Eu não entendi muito bem se ele está absolvendo todo mundo do crime de dano, ficou meio confuso, tá? Então, se for para eu apostar o que ele está fazendo, ele está absolvendo todo mundo do crime de dano, dizendo que não há provas de que tenham contribuído para os danos de 8 de janeiro. Ele diz o seguinte, que a acusação não individualizou as condutas, não disse quem fez o quê, tá? E diferente do que o Alexandre de Moraes diz, que eles contribuíram para os crimes de dano, o Fux está dizendo, não tem prova de que eles contribuíram com o crime de dano. Inclusive o Anderson Torres tentou impedir os crimes de dano. É isso que o Fux está dizendo. Então ele absolve, a princípio, né? Ele está absolvendo todo mundo da organização criminosa e está absolvendo todo mundo do crime de dano. Ele disse que agora, depois do almoço, ele volta, né, e vai seguir para os outros fatos, que é atentado violento ao Estado Democrático de Direito, esse tipo de coisa. Então ele não chegou no principal ainda, que é o crime de golpe de Estado. Golpe de Estado é depois, tá? O que é importante disso tudo aqui é que o Fux, gente, ele está abrindo uma divergência muito maior do que imaginávamos. Então veja, a gente imaginava que o Fux ia questionar a delação do Cid, ele não questionou. Tá? O Fux passou por cima da delação do Mauro Cid, ele não deu bola, ele falou que a delação do Mauro Cid tudo bem. Aceitou a delação do Mauro Cid, é uma pena. Tá? Então o Fux aceitou a delação do Mauro Cid, tá? Mas trouxe outras decisões que ninguém esperava. Tá? Ninguém esperava essas outras decisões. Agora, quais as consequências? Porque eu acredito ainda que o Fux vai absolver até a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. Tá? Vamos ver. Importante tá, e daí? Eu tô vendo, o chat aqui só fala disso. O chat só pergunta, tá, Chiquini, e agora? O que vai acontecer? Gente, o que vai acontecer são inúmeras as possibilidades. Tá? Pode esse processo agora ter um outro caminho dentro da própria turma. Tá? Pode outros ministros agora, depois do Fux, pedir vista para melhor analisar os argumentos do Fux. Pode nascer a possibilidade de levar esse caso para o plenário. No plenário são imensas as possibilidades, mais de 5 com certeza. Vai trazer reflexos em organismos internacionais, tá? Então, nós temos muito a falar sobre isso ainda, por isso que hoje, olha aqui, hoje, às 21 horas, na comunidade Chiquini, eu convido... Ele vai fazer o jabá dele aqui, né? Foi o que eu disse. Os reflexos que vão acontecer lá fora, na comunidade internacional. Tem muita coisa que vai acontecer. Nosso vídeo hoje foi o mais longo de todos que eu já fiz aqui até hoje. Vou parar por aqui. Mais tarde eu volto com mais vídeos aqui para vocês. Se inscreva no canal, curtam, compartilhem, deixe o seu comentário. O que você achou de tudo isso que está acontecendo no Brasil com o Fux. Fux surpreendeu, né? Muita gente ficava já pensando que ele poderia pedir vista, que ele poderia estar só fazendo um oba-oba, que não ia divergir de nada, que é mais um, que é tudo fechado, unido ali, como diz o outro, teatro das tesouras, né? Mas a gente viu que não foi bem assim. Mais tarde eu volto com mais vídeos para vocês, Deus abençoe,
que possamos ter um dia abençoado aí, torcendo para que tudo dê certo, para que esse processo seja totalmente anulado. Mas pelo menos serviu para mostrar para a população e para o mundo que a tese do Alexandre de Moraes cai por terra aqui com tudo que o Fux disse.